Graça e paz, irmãos, amém? Então, eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui hoje, porque estar aqui é uma bênção de Deus, e eu quero agradecer esta bênção, junto com a minha esposa, Elizabeth. É uma bênção, irmãos, porque quando nós estávamos aqui em Jacareí, nós chegamos junto com o pastor Newton, lá de Anápolis. E eu fui pastorear a igreja de Jacareí, e ele ainda estava num ano sabático, né, Newton? Um ano sabático. E eu lembro que, eu não sei exatamente se foi o mês de maio ou abril, ele falou: Edson, eu vou começar um projeto, eu vou começar uma plantação de uma nova igreja. 6 de maio. E naquele dia nós ficamos alegres, e desde então nós demos o apoio, aquilo que esteve ao nosso alcance, e esta igreja foi caminhando, foi vencendo os obstáculos, superando desafios, derrubando muralhas, matando gigantes, recebendo pão e carne dos céus. Deus foi derramando bênçãos atrás de bênçãos, e já se vão 16 anos. E hoje, né, estamos felizes porque encerra uma dívida de 10 anos, foram 120 parcelas, né? 10 anos. Eu acho que pegar um carnê dessa grossura, a gente fica até triste, né? O negócio é um livro, né? Uma enciclopédia, né? 120 boletos. Mas graças a Deus há tempo para tudo. Tempo para começar a pagar e tempo para terminar de pagar. Chegou esse tempo. E hoje a igreja celebra essa vitória. E como o Newton, o reverendo Newton já falou, o anjo da igreja já falou, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Então, fecha-se uma porta e, logicamente, abre-se outros desafios, e nós caminhamos para a glória de Deus. E o nosso descanso, irmãos, é lá na eternidade. Você quer sossego, meu irmão? Vá morar no cemitério, lá vizinho, numa mola, não tem som alto, não tem preocupação nenhuma, né? Então vai para o cemitério, que lá não tem. Mas enquanto a gente tem vida, a gente tem desafios, tem assim, oportunidades de experimentar o milagre de Deus, né? Então, parabéns à igreja, parabéns ao pastor Newton, parabéns ao conselho da igreja, aos irmãos, por esta bênção, por essa vitória. E, de certa forma, eu e Beth também fazemos parte dessa vitória, nos alegramos com os irmãos e celebramos com os irmãos. Muito bem, irmãos, eu quero ler com vocês o Velho Testamento, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, do verso 1 ao verso 11. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 29, de 1 a 11. E mesmo assentados, nós vamos alternadamente ler a palavra de Deus. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. E eu quero lembrar os irmãos que no domingo, dia 28 de setembro, ou seja, há um mês praticamente atrás, eu estava aqui com os irmãos e eu ministrei sobre o tema Caminhos de Morte. Lemos também 2 Crônicas, só que capítulo 28. E como eu tinha dito lá em setembro, no mês passado, se Deus nos desse
uma outra oportunidade de estar aqui, e um mês depois já veio a oportunidade, né? E nós estamos felizes por ela. E eu ministraria a outra face, né, do sermão que a gente tinha preparado. E agora, caminhos de vida. Então, nós vamos ler esse texto e tratar desse assunto com os irmãos. 2 Crônicas 29, de 1 a 11. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Todos nós, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, recebe a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa honra, esse tributo de glória e gratidão que oferecemos ao Senhor nesta noite, neste culto. Ó Pai amado, porque o Senhor tem feito grandes e maravilhosas coisas por nós. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. E nós reconhecemos que toda boa dádiva vem das Tuas mãos sobre nossas vidas. E nós não nos omitimos e nós nos levantamos em gratidão ao Senhor. Primeiramente pela bênção maior, que é a nossa salvação em Jesus Cristo. Também agradecemos a bênção da igreja, a bênção da comunhão, a bênção da palavra, a bênção do louvor, a bênção da irmandade, da fraternidade. E agradecemos o Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de participarmos do crescimento do Teu reino na face da terra. E obrigado, ó Deus, porque hoje esta igreja celebra os recursos e as provisões que o Senhor concedeu a ela para cumprir e honrar com estas 120 prestações. Esses 10 anos, ó Deus, onde ela se comprometeu a pagar e pagou, porque o Senhor proveu, o Senhor abençoou. Obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos irmãos, pela perseverança dos irmãos, e que o Senhor recompense
e retribua a todos que participaram, que contribuíram, que ofertaram. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos e pelos novos desafios. Que o Senhor os abençoe e que os olhos desta igreja estejam sempre voltados para a obra do Senhor, não só também local, mas também regional, nacional e mundial, ó Deus. Que o Senhor continue fazendo dessa igreja uma igreja missionária. Abençoa agora a todos nós com o entendimento da palavra. E nós nos abrimos para recebê-la e para colocá-la em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, Jesus, no Sermão do Monte, ele falou algo muito interessante que nós conhecemos bem e eu vou ler para os irmãos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E eu paro aqui. Jesus fala de caminho de perdição, caminho de pecado. E temos vários contextos que pecado gera morte, Tiago diz. Então temos caminhos de morte. E o que Jesus disse, afirma sobre este caminho que conduz para a perdição? São muitos os que entram por ela. Triste diagnóstico, triste constatação. O caminho é espaçoso e larga é a porta, o caminho que conduz para a perdição. Mas ele continua dizendo no verso 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Aí temos o contraste, o antônimo. Se lá em cima o caminho é largo e a porta é espaçosa, mas conduz para a morte. A porta estreita e o caminho apertado conduz para a vida. E o que Jesus afirma? São poucos os que acertam por ela. Então, meu irmão, o propósito dessa mensagem é fazer você se conscientizar e decidir ser um desses poucos que andam pelo caminho de vida. Porque os caminhos de morte são muitos os que andam por ele. E o grande sábio Salomão, ele até advertiu, Provérbios 14, 12. Há caminhos para o homem que parece ser bom. E nós sempre temos a perspectiva que a gente está andando em caminhos bons, caminhos certos, caminhos de vida. Mas ele conclui, Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final dele é morte, é caminho de perdição, é caminho de destruição. Então, meu querido e amado, nós vamos para Deuteronômio. Quando a Bíblia registra, através da fala de Moisés, o que Deus mandou dizer ao seu povo, e o que Deus falou para Moisés ao povo de Israel, ainda continua ecoando, porque nós começamos aqui de Mateus 7, quando Jesus fala de caminhos de vida e caminhos de morte. E Moisés fala o seguinte: o Senhor tem proposto a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei hoje. E a ordem lá em Deuteronômio 5, não desviem nem para a esquerda, nem para a direita. Andem pelos caminhos que o Senhor tem proposto a vocês, porque são caminhos de vida. Para que se prolongue o seu tempo sobre a terra, para que Deus abençoe, para que você experimente o melhor de Deus. E esta é a palavra para nós nesta noite, meus irmãos. Nos alertando para aquilo que Jesus falou. Muitos
estão no caminho de morte, mas nós queremos caminho de vida. Nós não queremos ser enganados, como Salomão diz, que muitos acham que estão num bom caminho, mas o fim que vai determinar. E nós precisamos olhar o fim desse caminho, e não somente o início e o meio desse caminho. É a exortação que o autor de Hebreus fala à igreja com respeito à observância dos seus líderes. Olhem o fim da vida dos seus líderes. Porque, meu irmão, no reino de Deus, é importante começar bem. É importante caminhar durante muito tempo bem. Mas é essencial terminar bem. A Bíblia diz: o que perseverar até o fim, verá a glória de Deus. E o poeta sacro, em um dos hinos que nós cantamos, diz assim: quantos que conosco corriam, e longe agora estão. E Paulo mesmo fala de um apóstolo amigo, Demas. Ele diz assim a Timóteo: vem ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, tendo amado este mundo, me abandonou o Evangelho, abandonou a Jesus. E meus irmãos, e infelizmente hoje, para nossa tristeza, eu não sei quantificar isso, porque no Brasil não tem pesquisa para tudo, né? Nos Estados Unidos tem muita pesquisa, né? Mas eu penso que nós temos, não sei quantificar, mas será que mais da metade dos evangélicos hoje estão fora da igreja? Estão, como nós falávamos antigamente, desviados. Hoje, o termo mais contemporâneo, né, Rickson, é desigrejados. E quantos que nós conhecemos desigrejados aí, longe, né? E com aquela falácia: estou bem com Deus, mas igreja não ponho mais o pé, não quero mais andar pelos caminhos do Senhor, nos caminhos da comunhão, nos caminhos da igreja, nos caminhos da fraternidade, uns aos outros, servindo uns aos outros. E nós vamos vendo isso no Novo Testamento. Os 25 mandamentos de mutualidade dizem respeito a gente que vive um perto do outro, se relacionando um com o outro. É a vinheta, né, da abertura do culto online aqui dos irmãos da Koinonia, uma igreja de relacionamento. Porque amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, hospedai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, lavai os pés uns dos outros. E aí nós temos 25 mandamentos, e todos eles só podem ser observados, cumpridos, exercitados no relacionamento, na caminhada da igreja, do povo, um com o outro, lado a lado. Viver com pessoas é difícil, né, irmãos? Mas Deus criou a família, Deus criou a igreja, e nós aprendemos e crescemos ao conviver uns com os outros. Então, meu querido e amado irmão, nós, após essa introdução, vemos que tem sim caminhos de morte, como tem caminhos de vida. Jesus disse: caminhos de morte, muitos entram por ele. Caminhos de vida são poucos. Que você seja um desses poucos. Você pode falar um amém, irmão? Que seja assim, para a glória de Deus. Eu pego emprestado a história da vida do rei Ezequias, porque todos nós estamos escrevendo uma história. Todos nós estamos deixando escrito na mente, no coração das pessoas, a nossa biografia. Poucos recebem um livro, uma biografia escrita, mas todos escrevem uma história no coração do seu filho,
no coração da sua esposa, no coração do seu marido, no coração dos seus amigos, no coração dos seus netos, no coração da sua família, no coração da igreja, no coração das pessoas que conheceram você, nos colegas de trabalho. Nós estamos escrevendo uma história. E a história aqui é do rei Ezequias, que ele agora vai contrastar radical e absolutamente do seu pai. O seu pai Acaz, como nós ministramos no mês passado, 28 de setembro, foi um homem que andou por caminhos de morte. Ele foi vivendo e se afundando no pecado. E aquilo que nós vimos, que um abismo chama outro abismo. Ninguém começa tropeçando num grande tronco, mas ele vai tropeçando em pequenos galhos. E ele foi numa evolução do mal, cada vez mais se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. E vem agora seu filho, Ezequias, reinar em seu lugar. E o texto diz, verso 1, que ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E ele, diz o texto, verso 2, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera o seu pai Davi. Eu disse lá sobre Acaz que ele não replicou, ele não aprendeu, ele não vivenciou os bons exemplos que ele recebeu. E Ezequias, o texto já diz que ele sim, andou pelos caminhos do Senhor. Davi agradou ao Senhor, ele andou pelos caminhos retos do Senhor, e a gente volta para Deuteronômio, ele foi nos caminhos de Deus, caminhos de vida, caminhos que geram graça e não desgraça. E, meu querido, amado irmão, então eu quero apresentar para você 4 características de um caminho de vida, para que você possa analisar a sua vida. E como eu falei no mês passado, se você estiver colocando o pé no caminho de morte, você tira esse pé daí e vai para o caminho de vida. Se você agora está vendo que você está andando no caminho de vida, fique ali. Se agarre ali. Não se desvie, como diz Deuteronômio 5, nem para a direita nem para a esquerda. Fique na vida, fique com Deus, fique segundo a boa, perfeita e santa vontade de Deus, porque isso que é o que o Senhor tem para cada um de nós. O que ele fez? Qual que é a primeira característica de alguém que anda nos caminhos de Deus, nos caminhos de vida? Verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E você lembra que o último ato, a loucura, a insanidade de Acaz, foi que ele adorou e fez altos imagens a outros deuses, a ídolos, e ele entrou no templo, quebrou tudo, despedaçou tudo, pegou aqueles objetos de ouro, de prata e fez imagens de escultura, e ele fechou o templo, falou: agora ninguém adora a Deus. A loucura, a insanidade, o homem que enfrenta a Deus por rebeldia. Mas o seu filho, eu gosto muito dessa ênfase, essa urgência, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês. E você sabe que a monarquia de Israel, como a monarquia antiga do mundo antigo, o rei, ele ocupava todos os poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo. Então, nós podemos dizer assim que o programa de governo, agora na época de eleição, né, Nilton? A gente pode parafrasear assim: já foi esta.
no primeiro ano, no primeiro mês, ou seja, a minha primeira ação, o meu primeiro ato institucional é abrir a casa do Senhor e pôr o povo e eu próprio para adorar a Deus. Ele não pensou em fortificar o seu exército, ele não pensou em restaurar as fronteiras, não pensou em medidas econômicas, não pensou em nenhuma outra ação. Ele priorizou a Deus. Eu vou, no primeiro ano, no primeiro mês, abrir a casa do Senhor, abrir a casa do Senhor para o povo, mostrar para o povo, nós precisamos de Deus, não podemos viver sem Deus, e é urgente, é para agora, é para já, vamos reparar o que foi estragado, vamos nos acertar com Deus. E meu irmão, caminhos de vida, prioriza Deus, simples assim. Quando que você está em um caminho de vida, caminho da vontade de Deus? Quando Deus está em primeiro lugar na sua vida. Quando Deus é urgência na sua vida. Quando Deus é prioridade na sua vida. E meu irmão, nós temos a ordem de Jesus. Busque em primeiro lugar a sua aposentadoria. Busque em primeiro lugar seu casamento. Busque em primeiro lugar o seu diploma. Busque em primeiro lugar ficar rico. Busque em primeiro lugar o seu entretenimento. É assim que está lá, meu irmão? Busque em primeiro lugar as coisas lá do céu. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Busque em primeiro lugar a Deus. E o que vem? As demais coisas vos serão acrescentadas. E aí vem uma metáfora tão linda, né? Que a gente conhece do sermão do Monte de Jesus. Olhai as aves dos céus. Não plantam, não guardam celeiros, mas o vosso Pai Celeste de todas cuida. Olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E olha a sua vivência temporal, como que é efêmero o lírio lá no campo. De manhã ele está viçoso, à tarde murcha e seca. E aí a grande questão que Jesus coloca: e vocês não valem muito mais para Deus do que as aves dos céus, do que os lírios do campo? Se Deus cuida das aves, dos lírios, não cuidará de vocês? Até a Beth destacou aqui comigo, quando as meninas acabaram de cantar esse louvor, né, do amor de Deus para conosco, que foi provado e demonstrado lá na cruz. Deus, quando Ele foi fazer algo por nós, Ele fez o melhor. Ele, como eu disse há um tempo atrás, Ele não deu um anjozinho, um querubinzinho, não criou um ser descartável, efêmero, mas Ele fez o quê? Deu o que Ele tinha de melhor, Ele deu Jesus. Então, meu querido e amado, caminhos de vida é quando você começa a priorizar a Deus. Quando a igreja é prioridade, quando a Bíblia é prioridade, quando amar o Senhor é prioridade, quando orar é prioridade, quando dar dízimo é prioridade. E meu irmão, a gente vai vendo que o tempo vai passando, a gente vai deixando as coisas, vai deixando de orar, vai deixando de ser dizimista, vai deixando de frequentar os cultos, vai deixando disso. Não, caminhos de morte, não negocia. Desculpa, caminhos de vida não negocia, caminhos de morte flexibiliza. Torna tudo flexível, tudo questionável, tudo se justifica. Então, meu querido e amado, Ezequias, o que ele faz? Ele põe Deus em primeiro lugar, ele
põe a casa de Deus em primeiro lugar, ele mostra para a nação a sua urgência, ele mostra para a nação o que tinha valor para ele mostra para a nação o que era importante para ele, e nós temos que fazer isso dentro da nossa casa, mostrar para os nossos filhos que Deus é importante, mostrar para os nossos filhos que a Bíblia é importante, mostrar para a nossa família que a igreja de Jesus é importante, e nós não negociamos, dividimos entre isso ou aquilo. Sempre a Bíblia, sempre Deus, sempre Jesus, sempre a igreja é prioridade para nós. Isso é caminho de vida. E quando a gente vai vivendo assim, meu irmão, a gente vai deixando de cair em tantas ciladas, porque isso vai nos tirando de tantas armadilhas que o mundo, o nosso engano, o nosso coração e o inferno coloca na nossa trajetória. Mas segunda coisa que eu posso dizer para você, que é caminho de vida, foi o que o próprio Ezequias agora estabelece, depois de abrir a casa do Senhor e reparar o que o seu pai tinha estragado, quebrado, tocado fogo lá dentro. Diz o verso 5 em diante. Vamos ler o 4 para não perder o sentido. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor Deus nosso, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários do Deus de Israel. Então eu quero destacar o verso 5, quando ele diz: ó levitas, ouvi-me, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor. E quando nós levamos esse versículo para a plenitude do Evangelho, e eu tenho então para mostrar isso para os irmãos, fazer uma pequena e simples explicação. A Bíblia fala que o Velho Testamento era metáfora, sombras daquilo que haveria de vir. Então aquele cordeirinho que era morto tipificava e era a metáfora do Cordeiro de Deus, Jesus, que viria. A casa de Deus aqui era o tipo do povo, você e eu, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aquela casa, aquele templo representa ou representou você, era tipo do servo de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós somos morada, templo, casa do Espírito Santo. Então o que Ezequias naquela época fez? Vamos nos santificar. E o que a Bíblia hoje está falando para nós? Vamos nos santificar. E algo importante, irmãos, que eu preciso dizer para você: a conversão tira o crente do mundo, e a santificação tira o mundo do crente. Voltamos para a metáfora. Deus libertou Israel do Egito. O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Você lembra que eles blasfemaram, brigaram e até desejaram voltar. E falaram: olha, nós tínhamos panelão com carne, alho e cebola, olha que coisa maravilhosa. Eles queriam voltar. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E da mesma forma, a conversão, irmãos, nos tira sim, como diz a Bíblia, do império das trevas e nos transporta para o reino da luz,
ou na linguagem do Salmo 40, que Deus nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, nos colocou os pés sobre a rocha, nos firmou os passos, colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, nós saímos da lama para a rocha, da luz, das trevas para a luz, das garras de Satanás para os braços eternos de Jesus Cristo. Nós saímos dessa situação de escravos para libertos, de malditos para benditos do Deus Pai. Uma conversão, um ato único e soberano e maravilhoso de Jesus, como aconteceu com aquele ladrão na cruz, e Jesus disse aquela palavra maravilhosa: hoje estarás comigo no paraíso, aleluia, uma conversão lindíssima. Mas imaginemos, se ali houvesse um decreto de última hora, que chegasse na mão do centurião que estava conduzindo aquela sentença de morte no Monte Calvário, falasse assim: pode descer esse moço aí, ele foi absolvido. Houve lá um apelo, descobriu que não era aquilo tudo, então ele vai ficar preso, mas não vai morrer. Mas ele tinha sido convertido, né? O que eu quero dizer com isso? Se ele descesse da cruz, ele estava convertido, mas ainda tinha cabeça de ladrão, pensamento de ladrão, atitude de ladrão. O que ia tirar dele a mentalidade de ladrão, a cabeça de ladrão, a intenção de ladrão, a inclinação de ladrão, a postura de ladrão? Santificação. A conversão nos tira do mundo. E a santificação tira o mundo do nosso coração. Tira a mentalidade mundana, a mentalidade pecaminosa, a mentalidade que rebelde contra Deus. E a santificação nos põe amor no coração por Deus. O homem sem Deus, ele ignora, despreza, põe Deus em segundo, terceiro, décimo, centésimo, milésimo lugar. Mas a santificação põe Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós deixamos de nos inclinar para a carne, para nos inclinar para o Espírito. Então, caminhos de vida, meu irmão, passa inegociavelmente, inexoravelmente pela santificação. Não existe vida fora da santificação. Porque a santificação, como diz o rei Ezequias, tirai do santuário a imundícia. E nós, meu irmão, eu quero pegar a figura, a metáfora do Salmo 40. Você já foi menino? Já foi menina? Ou seja, nós já tivemos lá os nossos 7, 8, 10 anos, né? Coisa gostosa. E eu não sei vocês, mas a gente lá no interior de Minas, quando dava uma chuva, né, Nilton? Oh, coisa maravilhosa, jogar bola na chuva, gente. Não tem coisa melhor no mundo do que jogar bola na chuva. Eu lembro que a gente ia jogar e não tinha grama, era aquele barro. Nossa, você escorregava no barro, você chegava com barro até dentro do ouvido, dentro da orelha, dentro da cueca. Não tinha onde mais ter barro. E você já teve a experiência de secar o barro no seu corpo? Essa é a figura do Salmo 40, a conversão. Deus nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, nos colocou os pés sobre uma rocha e nos firmou os passos. Converteu. Mas o sujeito está na rocha, mas ainda está cheio de barro. Está sujinho. Você veio para a igreja sujinho do barro. A sujeira do mundo, a mente do mundo, as loucuras do mundo, a carnalidade do mundo, enfim, tudo. E aí que nós vamos, então, entrar no processo de santificação. Por isso que Jesus usa certas palavras, a gente vai entendendo bem que nós somos lavados nas águas purificadoras de Jesus. Nós precisamos nascer da água e do sangue. O sangue lava a nossa alma, purifica o nosso espírito.
E as águas de Cristo vão purificando nossas mentes, nossos olhos, nossa boca, nossos pés, nossas intenções, nossas formas equivocadas, mundanas, carnais, malignas de ver e viver a vida. Então, caminhos de vida é caminhos de santificação. Caminhos de santificação. E, meu irmão, não perca tempo. E essa maldita carne que nós habitamos nela, ela não se converte, meu irmão. Ela não se converte. E você vai lutar com ela até o último milésimo de segundo da sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: fazei morrer a velha natureza. É uma luta de pôr a carne, a nossa vontade, no lugar dela. E deixar a vontade de Deus priorizar na nossa vida. A nossa vontade é, né, de matar. Aí o Espírito fala: não, a vontade de Deus é que você perdoe. A nossa vontade é retribuir o mal com o mal. E Deus fala: não, a minha vontade é que você retribua o mal com o bem. A minha vontade é de mandar você. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, nós não falamos, nós usamos palavras que transmitem graça, como diz Paulo em Efésios, e não desgraça para quem ouve. Isso é santificação, irmãos. Então, caminhos de vida é caminhos que nós vamos limpando a nossa alma, limpando o nosso coração. E volto ao texto: tirai do santuário a imundícia. Nós viemos sujo, fedido, mal cheiroso, deformados, corrompidos, estragados. A imagem de Deus quebrada em nós. E nós estamos num processo de restauração, segundo a imagem e o caráter de Jesus Cristo. Isso se chama santificação. Terceiro caminho que mostra que estamos em caminhos de vida. Eu caminho rapidamente para o fim, irmãos. Diz agora o versículo de número 10. 2 Crônica 29. Depois que ele manda o povo santificar-se, e ele fala por quê da desgraça daquele povo, ele diz assim, verso 10: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E, meu irmão, caminho de vida. Eu gosto muito dessa expressão do rei Ezequias: eu estou resolvido. Não é maravilhoso você viver com uma pessoa resolvida? Gente do céu, que coisa gloriosa é gente resolvida. Gente que não é resolvida é cheio de mimimi, cheio de, né, de dúvidas, de coisas difíceis, não sabe se vai, se fica. Misericórdia. Às vezes vem certas pessoas para a igreja, ouvem o evangelho, né? Ficam na igreja, né, Nilton? Aí você fala: meu irmão, vamos batizar. Não, ainda estou com algumas dúvidas. Aí você vai lutando, vai ensinando, passa um ano. Vamos batizar. Não, ainda tem gente que está 10 anos na igreja, não resolveu batizar. Não resolveu assumir a sua postura como membro da igreja, como servo de Cristo. Decidir ser discípulo, se entregar. O rei diz: eu estou resolvido a fazer uma aliança com Deus. Caminho de vida, meu irmão, é quem decide fazer uma aliança com Deus. Eu decido Deus, eu escolho a Deus. Eu sei que não tenho para onde eu ir, como diz Pedro: para onde nós iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? É gente que já enxergou, já percebeu que qualquer outro caminho é errado, é ruim, é desgraça, é morte. Pode ser gostoso, porque Salomão disse: o pecado no começo ele é doce como mel. E quem não gosta do mel? Essa viagem de Minas para cá, nós passamos em Pouso Alto, né, bem?
fazer um comercialzinho aqui, e compramos um mel silvestre. Nossa, que coisa linda. Fizemos umas torradas lá, Rickson, e passa o mel na torrada. Rapaz, que coisa gloriosa, que bênção, mel. O que Salomão está dizendo? O pecado, ele é doce como mel. Por isso que a nossa carne gosta. Por isso que o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que eu sou. Então, meu irmão, porque a nossa carne, ela sempre quer o melzinho do pecado. O sabor delicioso do mal. Mas, sempre tem o mais, né, irmão? Diz a palavra: o pecado no começo é doce como mel, mas o seu fim, lembra que eu falei no começo? Você nunca pode analisar um caminho só pelo início, você tem que ver o fim. Para onde que ele vai te levar? Voltamos a Provérbios 14, 12. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim não é o melhor, ou é a destruição, é a morte, a desgraça. Então, a Bíblia diz: o pecado no início é doce como mel, mas o seu final é amargo como fel. Você já comeu fel? Eu não. Mas eu já provei. Pensa um negócio azedo, amargo, ruim. A sua língua fica uns 2 dias com aquele trem lá. Amargo na boca. Então, meu querido, o texto está dizendo: estou resolvido. Eu resolvo escolher o Senhor, eu decido o Senhor, vou fazer uma aliança com o Senhor. E a nossa aliança com Deus tem nome, tem até aquele velho cântico, né, Miriam? Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre Deus e você. Jesus é a nossa aliança com Deus. Por isso que quando nós pegamos o cálice da Santa Ceia, nós sempre nos reportamos a palavra de Jesus. Este é o cálice da nova aliança. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós temos uma aliança com Deus, de andar com Deus. E por isso, meu irmão, que todos os meses, quando nós tomamos a Santa Ceia, e eu sempre faço essa oração: Senhor, que nesse próximo mês eu seja melhor marido, melhor homem, melhor pai, melhor pastor do que eu fui o mês passado. Aí no outro mês, Deus, que eu seja melhor, eu quero permanecer firme, eu fiz uma aliança com o Senhor. E eu vou lutando para honrar esta aliança, permanecer digno e fiel dessa aliança. E aí nós caímos naquele velho cântico, né? Que aqui talvez só eu e o Nilton lembramos, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Porque o crente, ele tem uma aliança com Deus, ele vai melhorando, ele vai se santificando, todo dia, toda semana. E eu sempre olho para a Beth e falo: Beth, eu te amo, você está mais bonita do que com 20 anos. É uma aliança com a mulher da minha mocidade, aliança com o Deus da minha vida. Eu estou resolvido, decidido. Eu quero o Senhor. E meu irmão, muitas coisas querem tirar Deus do nosso coração. Mas a gente lembra que nós não andamos, aí voltamos neste cântico que foi entoado aqui. Eu não ando pelo que eu vejo. E eu gosto muito de pensar nessa palavra de ver, no sentido de sentir. Eu não ando pelo que eu sinto. Eu ando pelo que eu creio. Porque tem hora que eu não tenho vontade de ser pastor. Tem hora que eu não tenho vontade de ser crente. Misericórdia, é verdade.
não tenho vontade de vir na igreja, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus e eu passo por cima da minha vontade. Então tem muita gente que ele põe a vontade dele como o rei da vida dele. Ô meu irmão, tem hora que a gente tem a vontade, quem tem vontade de chutar o balde, né? Como é que é aquele negócio do mineiro? Chutar o balde com leite e tudo. Tem hora que a gente tem vontade de jogar o casamento para cima, jogar tudo para cima. Fala, misericórdia. Mas você não faz, porque você tem uma aliança. E aí a gente vai vendo que quando a gente sai da aliança, a gente está indo para o caminho de morte. E quando a gente fica na aliança, a gente fica no caminho de vida. Isso é com Deus. E a gente permanece com Deus, fica firme com Deus. Porque você não pode viver pelo que você sente. Porque você hoje, você acorda. Quem aqui nunca teve isso, né? Tem dia que você acorda com a vontade de dar beijo, dar abraço. Tem dia que você tem vontade de dar um pontapé, você não quer ver falar com ninguém, não é assim? E Deus vai agir assim conosco? Por isso que a Bíblia diz, vocês não são consumidos, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não tem transtorno de humor. O que Ele é hoje, Ele vai ser daqui 1000 anos, daqui 10.000 anos, daqui 100 milhões de anos. Ele é o mesmo. Já pensou, hoje eu estou com a vontade de ficar com esse povo. Hoje estou com a vontade de mandar um fogo, acabar com essa crentaiada vagabunda, e acabar com esse povo. Já pensou? Ele é o mesmo, porque ele tem uma aliança, ele não muda a sua palavra, ele não muda o seu propósito. E meu irmão, eu tenho que terminar, né, Nilton? Senão o negócio não tem fim. Versículo 11. Quarto e último sinal que você está em caminho de vida. E ele vai falar, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso para ele. O que Deus está falando para nós através dessa palavra? O que o rei Ezequias fala para o povo? Gente, vamos andar com o Senhor, vamos fazer caminhos de vida com o Senhor, vamos servir ao Senhor, vamos fazer uma aliança com o Senhor, porque nós temos que reconhecer a nossa identidade e a nossa vocação. E meu irmão, sabe por que nós saímos muitas vezes do caminho de vida para o caminho de morte? Saímos da igreja para o mundo, porque a gente tem crise de identidade. Se você estiver convicto, consciente, isso for claro, sólido, eu sou filho de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. É o que ele fala. O Senhor vos escolheu. E eu quero que você lembre daquilo que o apóstolo Paulo vai falar muito tempo depois, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus, e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Meu irmão, esse versículo a gente não tem ninguém que sabe explicar. E nem Paulo quis explicar, ele só quis relatar. Em outras palavras, aproveite e fique maravilhado, deslumbrado com o que a Bíblia está dizendo. Antes de criar Deus, os planetas, as galáxias, as estrelas, os meteoros, o universo, Ele nos amou. Ele já conhecia o seu rosto. Ele já te chamava pelo nome. E Ele já te escolheu para Ele. Mas pastor, quando eu converti, não veio nenhum anjo me dar uma carteirinha dizendo que eu sou escolhido. Meu irmão, você não tem nada material.
na mão que você pode provar que você é um escolhido de Deus, que você é um convertido de Deus. Só tem uma coisa que a Bíblia diz, Romanos 8, o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Você só tem isso. Você só tem uma confirmação no seu espírito que você é um escolhido de Deus. E quanto mais você está com Deus, mais isso vai sendo falado, gritado, colocado em negrito, itálico, vai sendo colocado em letras, fonte 400, 500, 1000 no seu coração. Você sabe. Mas prova, eu não posso provar, mas eu sei. Mas quem falou para você? Não, ninguém, mas eu sei. Eu vou tirar, você não tira. Está lá na sua alma, tem uma testificação, uma confirmação. Então, meu irmão, você vai andar no caminho de vida quando você tiver consciência, convicção da sua identidade. Você é um filho de Deus. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você é lavado e redimido no sangue do Cordeiro. Você é filho do Deus eterno. Como diz Lucas 24, você vai assentar-se em tronos com Jesus e vai julgar a terra e Satanás. Você é filho de Deus. E você nasceu para ser ministro de Deus. Essa é a sua vocação, como diz aqui Ezequias ao povo, nós nascemos, nós somos ministros para queimarmos incenso para o Senhor, trazer ofertas para o Senhor, jubilar-nos em Deus. Por isso nós sabemos aquilo que a nossa confissão de fé, no catecismo maior, na primeira pergunta, expressa. Qual o fim principal do homem? Qual o fim da sua vida? Por que você existe? Por que você nasceu abençoado? Para honrar e glorificar a Deus, porque eu sou filho de Deus. Se você não perder isso, você tem tudo na vida. Mas se você perder isso, perder essa convicção, perder essa testificação, você vai ser mais um, como diz Jesus em Mateus 7, daqueles que entram pela porta larga e pelo espaçoso caminho. E são muitos os que entram, mas quem tem a convicção da sua identidade e da sua vocação, ele não se perde, não negocia, não anda por caminhos errados. E se ele cair, ele vai levantar, porque o justo não ficará prostrado. Porque ele sabe que ele pecou, mas ele vai levantar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, meu querido e amado irmão, eu quero terminar lembrando você. Você tem que decidir hoje se vai andar pelo caminho de vida ou pelo caminho de morte. Vai entrar pela porta larga e pelo espaçoso caminho que conduz à perdição? Ou vai entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz para a vida? O caminho de morte, são muitos os que entram por ele, mas os caminhos de vida são poucos. Mas louvado seja Deus, que nós somos mais um dentre esses poucos, dos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe e que nós vivamos nos caminhos de Deus.